Adulteração nos testemunhos. Segundo Albert Tim, diretor do White State em Silver Spring, ele publicou o seguinte arquivo na Revista do Ancião de 2005. O nome do artigo: teria alguns líderes da igreja adulterado os escritos de Ellen White para divulgar a doutrina da Trindade? Inicia o artigo dizendo: na tradução dos escritos de Ellen G. White ao português, o termo Godhead, que significa divindade, acabou sendo vertido algumas vezes como Trindade. Então, nesse artigo aqui, que é só o princípio, nós não vamos ler tudo, nós não vamos questionar todos os pontos que ele abordou, mas nós temos aqui no artigo dele a confissão que a palavra divindade, que seria a tradução correta, acabou sendo vertida para Trindade. Ele quer dizer que não houve adulteração, não houve mudança. Então ele usa não a palavra mudança, usa a palavra vertido. E aqui está os livros, a relação de livros e páginas em que se encontram essas mudanças. Mas o que significa a palavra vertido? Nós temos aqui várias palavras que têm a ver com vertido. Nós temos pervertido, que aí você tem o significado de desmoralizou, depravou. Convertido, que tem a ver com mudado, alterado. Divertido, que significa um humor alegre, ou seja, não é um humor normal, é um humor alterado. Então, sempre a palavra vertido, sempre ela vai ter uma conotação de mudança. E no artigo que ele vai defender que não houve mudança, não houve adulteração, ele diz que foi vertido. Ele busca essa palavra muito longe para defender que não houve mudança. Defender que a palavra vertido não é o mesmo que mudado, é o mesmo que dizer que 6 não é igual a meia dúzia. Ou seja, 6 e meia dúzia é igual. Vertido e mudado também é igual. Então vemos aqui no artigo que na tradução de Ellen G. White ao português o termo Godhead, que é divindade, acabou sendo vertido algumas vezes como trindade. Eu pergunto, foi ou não foi mudado? A tradução seria uma, e aí em alguns casos eles fizeram a mudança para outra palavra diferente. E de fato, Ellen White não usa a palavra trindade. Ela usa o termo divindade. Godhead. Godhead, exatamente. Só que hoje... Em alguns dicionários, a palavra vertido significa derramado, despejado, entornado, vazado, lançado, transbordado e assim vai. Nós temos aqui uma grande diferença. A palavra divindade e a palavra trindade. Quando eu pego a palavra divindade, eu não tenho uma noção numérica. Porém, a palavra trindade, ela me dá uma noção numérica de 3. Divindade seria identidade divina. E trindade seria uma quantidade de pessoas divinas. Então, o significado, o sentido, a intenção não é a mesma de ambas as palavras. Quando os teólogos são interrogados sobre por que a palavra trindade não consta na Bíblia, a resposta dos teólogos é: na teologia não se busca nomenclatura, mas base, regras e conceitos. Então a teologia eles não buscam muito nomenclaturas, palavras, eles dizem que buscam teses. Quem falou para o teólogo este conceito foi o mestre de teologia do curso que ele fez, pois na Bíblia nós não encontramos essa regra, que devemos buscar conceitos e não nomenclaturas. Qual o princípio de doutrina que nosso mestre usou na prática? Do mesmo modo, não encontramos na Bíblia a palavra trindade. Também nos escritos originais de Ellen White não encontramos a palavra trindade. Muito interessante, porque que em ambas as revelações encontramos uma palavra que é considerada uma das doutrinas mais importantes hoje no cristianismo geral. Mateus 4, verso 4. A grande questão é se está escrito ou não, porque Jesus falou em Mateus 4, verso 4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito.
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Lembre, de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra Trindade nunca saiu da boca de Deus e sobre isso ninguém consegue provar o contrário. Deus nunca falou a palavra Trindade. Nunca em uma visão foi visto 3 pessoas sentadas no trono. Quando nós encontramos mais de uma pessoa, nós encontramos 2 pessoas sentadas no trono. Para isso, vocês podem ver um outro estudo que nós fizemos em contrarresposta a um estudo chamado O Trono do Espírito Santo. A Igreja Católica não foi tão longe em acrescentar a palavra Trindade. Ellen White, alguma vez, pelo menos uma, escreveu a palavra Trindade? Pois é, não. Mas os líderes da Igreja Adventista tiveram mais coragem do que os líderes da Igreja Católica. A Igreja Católica não acrescentou na Bíblia. A Igreja Adventista acrescentou nos escritos de Ellen White uma palavra que nem o catolicismo teve coragem. Se não está escrito, não adianta forçar o texto. A questão é, está escrito ou não? Mas por que encontramos esta palavra Trindade em essas citações? E a resposta é, não existe justificativa nenhuma. Simplesmente eles decidiram que ia mudar e mudaram. Assista também o nosso estudo sobre quando a Igreja Adventista adotou a doutrina da Trindade e como foi. Veja também em nosso canal O Trono do Espírito Santo.